Amigos mostram compaixão, uma fé pelo testemunho, uma sabedoria irrelevante. Olá, seja bem-vindo ao Estudo das Escrituras. Eu sou Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão na tela, começando pelo livro de sabedoria, Jó. Após ouvir os conselhos vestidos de julgamentos do amigo Elifaz, Jó começa na sua resposta a explicar a sua dor e se lamenta profundamente. Entre os relatos das dores de Jó, ele fala de suas feridas físicas, fala que suas feridas secam, saem vermes dela, depois secam, depois tornam a abrir, abrem rachaduras. Jó faz duas observações muito importantes que nos levam a uma profunda reflexão. Ele fala para Elifaz: o amigo deveria mostrar compaixão. Deveria mostrar compaixão ao que desfalece. E a outra observação que ele faz é poderosa. Jó fala sobre o poder das palavras. Elifaz usou palavras sábias acerca de como Deus age, de como Deus corrige o homem que peca. Então Jó fala para Elifaz: como são poderosas as palavras corretas. Mas o que você quer provar com estes argumentos? Porque Jó estava sendo julgado, atacado pelas palavras de seu amigo, que questionava o tempo todo o que Jó tinha feito de errado. Ele entendia que Jó havia pecado e devia reconhecer o seu pecado diante de Deus para encontrar misericórdia. Então Jó pede para que Elifaz mostre o que ele está querendo dizer. E começa mais uma vez a abrir o seu coração. Provavelmente Jó tinha ideia de que aqueles amigos não teriam nada para dar em troca. Inclusive ele pergunta: alguma vez eu já cheguei em você e pedi que me ajudasse? Pedi que me desse ofertas, dinheiro, que me suprisse, que me resgatasse das mãos dos meus perseguidores? O que Jó está mostrando para este amigo, levando este amigo à reflexão, embora ele, Jó, estivesse em dores e precisasse ser acolhido, ele leva este amigo a uma reflexão, como mais ou menos estivesse dizendo: eu estava aqui quieto, no meu canto, vivendo a minha dor, a minha angústia. Eu não fui pedir que você me resgatasse, mas você veio até mim e trouxe palavras poderosas. Mas o que você quer dizer com estas palavras? E então Jó faz uma analogia. Ele diz: assim como o assalariado espera pelo seu salário, como o escravo espera por um dia de sombra, também a minha alma espera pelo fim desse sofrimento. E é quando ele fala de suas feridas, que secam, depois racham novamente e que saem vermes dela. Jó se coçava com um caco de telha. E então ele reforça: por isso não calarei a minha boca, vou continuar falando das minhas amarguras. E então Jó começa a falar para Deus, com Deus, ali diante dos amigos. E ele questiona por que Deus está permitindo aquilo. Mas ele faz a pergunta da mesma forma que o salmista fez. Jó está refletindo do porquê que Deus se importa com o homem tanto, de maneira que prova, que testa, que castiga o homem pelos seus erros. Portanto, Jó está refletindo diante de Deus que importância tem o homem para Deus, para que Deus se importe tanto com ele. Porque Jó diz: até quando eu vou dormir, os teus olhos estão sobre mim. Quando eu tento descansar, eu perco o sono, meus sonhos são atormentados. Ele está dizendo: os olhos do Senhor estão sobre mim o tempo inteiro. Como um pastor que conta as suas ovelhas, pela manhã o Senhor está lá, tomando conta, olhando. Por que o Senhor se importa tanto com o homem? Que valor que tem o homem? E Jó pede: por que o Senhor não perdoa os meus pecados e alivia a minha alma? Aí abre-se então uma questão diante daqueles amigos. Já que Jó está sendo acusado de que ele está em pecado, Jó levanta a questão para Deus: por que então o Senhor não me perdoa pelos meus pecados e liberta a minha alma desta aflição? E então entra em cena o segundo amigo, Bildade. E Bildade já chega pegando pesado, porque Bildade coloca em questão até a fé de Jó. Em que sentido? Bildade aponta para os filhos de Jó, dizendo que os filhos de Jó teriam possivelmente pecado, uma vez que foram castigados, todos morreram. Mas no começo do livro de Jó,
mostra que Jó orava por esses filhos e oferecia sacrifícios a Deus por estes filhos, pedindo perdão dos pecados dos filhos antes mesmo que os filhos pecassem. O cuidado que Jó tinha com esses filhos. Logo, Jó tinha fé em Deus. Cria que Deus perdoava os pecados dos seus filhos. E agora Bildade está levantando a questão. Seus filhos pecaram e por isso foram castigados? Se Jó não tem um coração em Deus, a mente em Deus, não é um homem revestido de sabedoria, na confiança em Deus, na integridade que o próprio Deus disse que ele tinha, certamente abriria ali esta dúvida. Então minha fé não foi levada em conta. Eu pedi perdão ao Senhor pelos meus filhos, mas Deus não perdoou. Veja como realmente Jó tem razão quando diz que as palavras são poderosas. Isso nos leva a uma reflexão de que forma estamos acolhendo, abraçando, aconselhando. Será que estamos levando fé ou estamos matando a fé de nossos irmãos? Mas Bildade continua agora falando diretamente para Jó. Por que você não pergunta às gerações anteriores como é, como acontece? Eles têm mais experiência que nós, viveram, sabem como Deus opera. Por que você não reconhece os seus erros? Se você andasse reto, andasse em justiça, isso não aconteceria a você. E Bildade, assim como Jó usa a poesia para fazer várias comparações e analogias acerca do que Jó está vivendo e como Deus está agindo, insiste que Jó corra para Deus e reconheça os seus pecados, porque assim o Senhor terá misericórdia dele. Ele encherá a tua boca de riso, os teus lábios de louvor. Então agora são dois amigos, Elifaz e Bildade, que mostraram para Jó que foram ali para acolher. Mas o que eles tinham para dar era julgamento, segundo a perspectiva deles. E você? O que tem para oferecer quando vai acolher alguém que está em sofrimento? Esta é a reflexão de hoje. Salmos. Uma fé gerada pelo testemunho. O salmista continua clamando ao Senhor pela restauração de Sião e diz que seja escrito esta restauração. Quando Deus fizer esta obra, é para ser escrito, registrado e contado para as outras gerações, para que eles creiam em Deus, conheçam o Deus Todo-Poderoso e isso gere fé neles, confiança no Senhor, para que todos se congreguem, se reúnam e celebrem a Deus. Uma fé vinda pelo testemunho. É essa a esperança, a certeza do salmista. 1 aos Coríntios. Uma sabedoria inútil, irrelevante, é o que Paulo está abordando no texto de hoje. Paulo está falando sobre as coisas loucas que confundem as sábias. O argumento de Paulo no texto de hoje é sobre como Deus age através do poder dele e da sabedoria que vem de Deus e não do homem, para que o homem não se glorie. Ele está citando o famoso texto de que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Usa os fracos, usa os pequenos, os desfavorecidos, os desprezados, insignificantes, as coisas absurdas e loucas para confundir os sábios. Mas ele ressalta, porém vós sois de Cristo. Em outro texto, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E aí ele completa que se aquele que crê em Deus vai se gloriar, ele se gloria no Senhor, porque entende que a sabedoria, o conhecimento vem do Senhor. E Paulo diz que quando esteve com esses irmãos, quando pregou para eles, ele em nenhum momento usou palavras sábias, palavras humanas, eruditas, que as palavras da pregação dele não consistiam em palavras persuasivas, mas que ao contrário, ele se valeu o tempo todo da ação e do poder do Espírito Santo de Deus. E explica que ele fez isso para que a fé daquelas pessoas não fossem apoiadas em sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. No entanto, ele falou para homens maduros, para os crentes que já eram maduros na fé, sobre a sabedoria, a profundidade maior da sabedoria de Deus, sobre os mistérios de Deus, mas que estes mistérios não são revelados a homens que pensam com a sabedoria humana. E Paulo dá o exemplo dos governantes. Governantes, homens tidos como inteligentes, sábios, cheios de estratégias, palavras eruditas, e ele diz que estes governantes que tinham sabedoria e inteligência humana, se fossem tão sábios e inteligentes, não teriam crucificado o Deus da glória. Ou seja, a sabedoria do homem é inútil
e perecível. E Paulo então cita um texto muito conhecido, que também está registrado nos profetas: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém Deus as revelou a nós pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está deixando claro aqui é que o homem que não conhece a Deus, que está seguro em sua inteligência e sabedoria humana, mas desconhece os mistérios de Cristo, este homem não tem acesso a estas maravilhas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem. Mas aquele que conhece a Deus, que é salvo por Jesus Cristo, tem em si o Espírito Santo, e este Espírito revela as coisas que são do Espírito de Deus. E ele conclui dizendo que ele também ensina, não com palavras ensinadas por sabedorias do homem, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. A sabedoria humana é inútil, perecível. A sabedoria que vem de Deus é eterna, inerrante, verdadeira, eficaz e liberta. Até amanhã, se Deus disser que sim.